Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pequeno relato aqui sobre a vida da Tina Gomes. Vou tentar aqui resumir o que nós conversamos, né? O que ela me contou da vida dela, para que a gente tenha uma compreensão melhor assim do que ela passa, assim, e por que ela passa. Essa parte da vida, assim, até esse surto que ela teve, né? Que acabou atrapalhando a vida dela. E ela acabou sendo diagnosticada com esquizofrenia, né? Que é uma doença bastante grave, sem cura e só tem controle, né? Só tem tratamento. Esse tipo de doença, essas clínicas que tratam, elas oferecem como parte do tratamento os meios artísticos para que ela ocupe o seu tempo e consiga se expressar de alguma forma, né? Então eles oferecem tintas, câmera fotográfica, né? E todo tipo assim de material artístico para que essas pessoas ocupem o seu tempo, né, ocupem a cabeça fazendo algum tipo de atividade que essas pessoas acabam gostando de fazer, né? E vão fazendo esse tipo de pintura, fotografia, como é o caso da Tina, para ter uma certa terapia, né? Uma terapia ocupacional, que é fazer essa terapia através de uso de objetos de arte para ocupar o tempo. Por algum motivo, a Tina foi pro lado da fotografia, né? A fotografia apareceu como uma terapia para ela. Ela acabou se identificando com a fotografia e com o Photoshop. Ela tira as fotografias dela, ela faz aquela pintura nas pessoas, coloca no Photoshop e depois faz alguma manipulação ali nas sombras, as luzes ali para que fique da forma como ela vê. E ela acabou gostando de fazer esse tipo de coisa, foi produzindo e as fotografias delas foram ficando bonitas, né? Foram ficando bastante diferentes do que a gente conhece. E de repente na vida dela, assim, alguém descobriu ela. E nessa descoberta, essa pessoa era importante e acabou tentando ajudar ela, colocando as fotos dela em exposição. E ela acabou fazendo várias exposições e tudo, né? Só que existe um porém nisso, né? E quando uma pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, ela própria já mudou, assim, né? Quando essa esquizofrenia liga na pessoa, e isso não é uma coisa genética, é uma coisa que acho que qualquer pessoa pode ter. Essa pessoa, depois que a esquizofrenia ligou, ela não tem mais essa convivência social. A convivência social acaba sendo muito nebulosa para esse tipo de pessoas, assim, né? Mas por causa da doença, porque essa compreensão que ela tinha desse mundo que a gente vê foi totalmente frustrado e apareceu um outro mundo real para ela que tá dentro dela esse mundo, né? Então, esse tipo de pessoa, quando tá assim, mesmo quando ela não está surtada, ela dificilmente consegue ficar em grupos grandes, né, assim, de pessoas, né, em festas, onde existem reuniões sociais onde tem muita gente, né? Principalmente assim numa vernissage de uma exposição onde ela mesmo era a artista homenageada ali, né? Então, para ela, como existe outro porém também, porque ela veio e cresceu dentro de um mundo na periferia, por exemplo, e de repente ela caiu dentro desse meio artístico, e o meio artístico é o meio da elite ali, quase, onde existe muita pompa, existe muito frufru, né? Existe muita educação. De que forma eu explicaria isso assim? Mas existe muita essa aura de uma homenagem elitista, talvez assim, né? De um lugar onde existem muitas pessoas cultas e que entendem de arte, mas normalmente as festas são cheias de frufru, são cheias de vinho espumante, garçom. Então é uma festa de alto nível, vamos dizer assim, né? Principalmente nas formas que ela fez, né? Então, de repente na vida dela começou a aparecer isso, assim, o que era a terapia da fotografia para que ela se acalmasse, acabou virando assim um outro monstro, né? O que era para ser terapia acabou virando uma preocupação muito grande para ela,
porque de repente ela foi chamada para fazer exposição, foi convidada para dar entrevistas em todos os canais, revistas e várias outros órgãos assim de mídia, né? E como ela já estava diagnosticada com esquizofrenia, esse tipo de atividade é impossível para uma pessoa assim, né? Então ela acabou fugindo de vários, né? Acabou. Ela mesmo disse que deu vexame, mas não é normalmente assim, né? Ela se sente, né? Ela sente como ela mesmo tenha destruído essa chance que ela teve na carreira. Mas na verdade não foi culpa dela, porque a condição dela não permite que ela conviva assim de uma forma normal, assim, dentro de um grupo muito grande de pessoas, numa festa, por exemplo, né? E a outra coisa também que aconteceu foi essa terapia que a fotografia deveria dar a ela fez de uma forma tão especial para ela e tanta gente sentiu que era diferente isso, que acabaram convidando ela e muitos talvez ou nem sabiam ou não se deram conta de que tinha essa condição e foram chamando ela e foram fazendo exposições e foram tentando vender e ela começou a ficar confusa. Isso realmente é uma coisa complicada mesmo de se entender, assim, né? Porque isso confunde mesmo a cabeça das pessoas, né? Principalmente na condição dela, né? Então acabou dando errado várias coisas. Mas eu acho que não foi culpa dela, e sim culpa de quem tentou ajudar, né? As pessoas tentaram ajudar para tentar dar uma força nela, mas existe essa condição nela e precisa ser respeitada essa condição porque não tem jeito, né? O que ela precisa mesmo é que tenha uma pessoa responsável por negociar a obra dela, negociar exposições, ir nas exposições, ela não precisar ir, ou então simplesmente ir lá e ficar um pouquinho e ir embora, né? Porque ela não consegue ficar muito tempo nisso, né? Nesse tipo de atividade. E se ela fica muito tempo, ela pode acabar estourando de novo, né? Pode acabar surtando porque vai acumulando, né? Uma pessoa que está com esquizofrenia, ela sente muitos medos, né? Muitas ameaças assim externas que ela sente que é uma ameaça, então ela acaba segurando isso e acaba ficando remoendo isso dentro dela e chega uma hora acaba estourando, né? E se estourar dentro de uma exposição acaba, né, queimando um pouco o nome dela, né? Então isso aconteceu com ela, mas foi por causa dessa pressão que a mídia faz, né? Porque quando você acaba estourando, todo mundo quer te conhecer, todo mundo quer fazer uma entrevista com você, e muitos jornalistas não querem saber, né? Eles vão em cima mesmo, né? Que nem abelha no mel, né? Assim, e ficam ali tentando, tentando, tentando. E acaba que ela não consegue lidar com esse tipo de situação, né? Então, o que era para ser uma terapia com a fotografia acabou se transformando em um outro monstro para ela. E que ela também não consegue lidar porque é muito grande o negócio, né? Assim, é um outro mundo em que ela não conhecia. Esse mundo artístico, ele é um mundo onde existem várias pessoas cultas e outras que não são tão cultas assim, mas que pensam ser, né? Mas elas vão pelo frufru, né? E como elas não conhecem a condição, acaba pressionando muito essa pessoa, né? E nessa pressão acaba que estoura de novo e surta de novo, né? E acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. E no caso dela aqui também, né, teve essa fama instantânea dela, porque o trabalho dela é muito bom, e acabou estourando. Só que ela estourou junto, né, assim, e acabou dando uma confundida na carreira dela. Existiu galerias também que venderam fotos dela, mas pagaram 5% assim do valor da obra, assim, que é uma coisa irrisória, assim, né, que é uma coisa muito feia ainda por cima, né, se pagar tão pouco assim para vender uma obra de uma outra pessoa. Então, esse tipo de galeria assim que faz esse preço assim tão absurdo assim para o artista, ela está simplesmente explorando os artistas, né? Então, tem que se tomar cuidado com essas coisas também, né? Uma outra coisa também que ajuda a não vender muito bem as fotografias da Tina é esse perfil depressivo que existe na fotografia dela, né? Então existe essa mensagem depressiva, triste, sombria,
mas nada fria também, né? Assim, existe algumas fotos dela que são frias e algumas outras assim que não parecem tão tristes assim, né? Existe esse lado esquisito e esse perfil das fotografias dela, essa mensagem que ela tenta mandar é uma mensagem normalmente conhecida como negativa, né? Porque para nós, né, olhando assim, uma imagem triste é depressiva, negativa, né? Mas na arte não tem essa positividade e negatividade, né? Arte, como a gente já viu antes, significa a beleza das coisas e como a gente deixa mais bonito ainda. Então, no caso da Tina, ela deixou a depressão dela de uma forma que para nós parece bonito ou parece diferente do que a gente entende como depressão, né? Ou tristeza. Então, as fotos dela, assim, são mais para esse lado gótico, dark, né? Assim, então não, para a arte não importa essa negatividade, positividade, né? A gente vê esse quadro, O Grito, do Klimt, que também, olhando assim, é um quadro assustador também, porque essa cara que existe nesse quadro é a cara que fizeram essa máscara de terror aqui, né, dos filmes de terror, que vem de lá, né? E esse quadro é famosíssimo, caríssimo hoje em dia, né? Pode ser que na época em que esse quadro apareceu, né, que ele foi pintado e exposto, pode ser que na época esse quadro tenha assustado as pessoas, né? E as pessoas tenham falado a mesma coisa assim, não, isso aqui eu nunca colocaria na parede porque é um cara gritando de medo ali, né? Então, como ele transmite essa negatividade, as pessoas que estão vendo, elas sentem um pouco de medo. Mas na realidade é simplesmente um preconceito nosso, né, com esse bom e o mal, triste e feliz, que na nossa vida tem que ser tudo feliz, né? Tem que ser tudo bonito, tudo feliz e tudo alegre, né? Então, esse é o padrão da nossa vida. Então, fora disso, a gente tem receio e tem preconceito. Para a arte não existe isso, né? Então, eu vou usar de novo aqui o exemplo do Sebastião Salgado, que o Sebastião é o mais famoso de todos hoje em dia. E o Sebastião Salgado é um que fotografou a desgraça humana, assim, de todas as formas, né? O tema das fotografias dele antes do Gênesis sempre foi essa desgraça humana, o trabalho escravo humano, mostrando sempre esse cansaço, essa dureza da vida dessas pessoas, né? Então, essas fotos do Sebastião Salgado são depressivas também, são tristes, depressivas, degenerativas ao ser humano, mas é um registro do ser humano. Então, a diferença entre Sebastião e Tina é o Sebastião registra a nossa realidade dentro do nosso planeta com os nossos semelhantes, né? Registra de uma forma bonita a tristeza dessas pessoas, o esforço que essas pessoas fazem para sobreviver, né? E a Tina, ao contrário, a Tina mostra essa depressão, essa tristeza de dentro da pessoa, de dentro do artista, né? O que esse artista vê de triste, né, o depressivo dentro dela e como ela se expressa. Então, ela usa muita cor, mas ela consegue deixar essa expressão, a modelo ali na posição que ela acha que deve ficar e acaba ficando bacana as fotografias dela, assim, porque fica bem montado, bem produzido, né, e com bastante trabalho artesanal, ali, assim, com o Photoshop, para que a ideia que ela teve ali, né, essa sensação que ela teve, né, seja expressa de uma forma coerente com o que ela sentiu, né. Outras fotos tristes que a gente nunca colocaria numa parede, mas a gente dá muito valor, são essas fotos como o Maurício Lima aqui, esse outro brasileiro puro sangue aqui que ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia, com essas fotos dos refugiados sírios. Então, essas fotos também, elas são completamente depressivas, depreciativas, negativas e extremamente tristes, né? São extremamente, é uma história muito mais triste do que essa depressão interna da Tina. Mas para nós,
como é informativo do que acontece no mundo. Então, para nós, essas fotos do refugiado do Maurício Lima são importantes para nós, enquanto essas da Tina, que é essa parte negativa interna dela, a gente fica com medo, porque a gente tem esses mesmos medos que ela tem. Então a gente tem o medo de ficar como ela, de acabar sendo diagnosticado com esquizofrenia. Então, muitas pessoas que se dizem normais, né? Muitas dessas pessoas, elas têm um extremo medo delas mesmas, né? Elas têm medo do que elas mesmas podem fazer, né? Então, essas pessoas que falam assim, que fazem algum tipo de coisa e depois pedem desculpas porque ela fez esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa também tem uma certa patologia, né, uma psicopatologia, porque ela não se controla, acaba fazendo uma coisa muito dura e acaba se ligando depois que fez uma coisa errada e pede desculpas. E esse tipo de pessoa também não vai parar, né? Assim, então, esse é o medo que as pessoas têm de ver as coisas da Tina, porque esse medo que a gente tem do nosso inconsciente é gigantesco, porque ele é uma entidade junto da gente, mas que atua independente da gente, independente de que jeito. O inconsciente faz com que a gente viva outros mundos. Num sonho, por exemplo, quem já sonhou com coisas esquisitas deveria pensar assim, da onde veio esse tipo de sonho, né? Da onde veio esse tipo de imagem, dessa história toda, né? E isso vem porque existe uma certa independência do inconsciente nosso. Então é muito importante que a gente tenha consciência do nosso inconsciente. No caso da Tina, esse inconsciente dela, como a gente ouviu na entrevista que ela deu para mim aqui, ela mesmo fala que ela consegue produzir na depressão. Então, por que ela consegue produzir na depressão? Porque esse inconsciente dela é quem está se expressando. Então, a partir desse inconsciente dela, ela, a Tina, não tem controle, ela tem que produzir aquilo que está vindo, né? A Tina até falou para mim que ela queria mudar um pouco o estilo das fotografias dela, para que ficassem mais vendáveis, né? Um pouco mais fáceis de se vender. Mas eu acabei tirando essa ideia dela, porque se ela tentar mudar o que o inconsciente dela manda para fora, ela não vai conseguir, assim, né? As fotos dela ou o que ela produz vai acabar ficando muito comum. Então ela precisa mesmo deixar esse inconsciente dela fluir e ser exposta num quadro ali, né, numa fotografia que ela produz. E isso é importante para ela porque ajuda ela a tirar essas coisas de dentro dela e expor aqui pro público que está vendo, né, para os amigos, familiares. E é muito importante também para nós entendermos que para a Tina é muito importante nós não cobrarmos nenhum tipo de lucidez dela. Assim. A Tina dá aula às terças-feiras aqui nessa Casa da Cultura, dentro do terminal da cidade de Tiradentes aqui de ônibus, né? Então ali do ladinho tem uma casinha pequenininha que ali é a Casa de Cultura. Então ela dá aula lá, mas é importante para quem for assistir essas aulas que ela dá, é, tentar não cobrar a lucidez, né? Assim, essa lucidez, como nós conhecemos, né? Essa lucidez, né? Como nós percebemos o que significa lucidez. E essa palavra é bastante ampla também. E é difícil da gente dizer quem é lúcido ou não, né? Então, muita gente acha que Nietzsche não é lúcido, né? Mas ele é um cara extremamente lúcido, basta entender o que ele está escrevendo. E é muito importante, né, para quem for falar com ela, para quem for assistir essas aulas também, é importante ter paciência com ela, né? Porque ela tem esse diagnóstico, né, de esquizofrenia. Então, só isso já
tem um choque muito grande dentro da pessoa e esse mundo dela acabou mudando já, né? Então, quem está esquizofrênico, ela está num outro mundo, apesar de estar junto com a gente aqui. Mas a forma da lucidez para ela já é diferente da nossa lucidez. Então é muito importante que a gente entenda isso e tenha paciência com ela. A Tina ainda vai precisar assim de outros direcionamentos, mas mesmo assim é bastante complicado por causa da esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma coisa que atrapalha muito. Tem acho que é o marido dela e as filhas dela que ajudam bastante, né? Acho que é o marido dela que tava lá, assim, o companheiro dela, que é o que fica com ela, né? E que ajuda lá quando dá os estouros delas. E foi por isso que eu resolvi fazer essa campanha, assim, para dar um apoio à Tina, né? Assim, porque eu sei que não vão poder ajudar ela constantemente, mas é importante que a gente dê um apoio agora, nesse começo dela, porque a vida dela tá difícil mesmo. E esse apoio serve para tentar estabilizar um pouquinho essa primeira parte da vida dela, né? Eu tentei dar umas ideias assim do que ela poderia fazer para trabalhar ali dentro daquela região, né? E eu ainda vou continuar conversando com ela assim para ver se a gente consegue estabilizar um pouco a vida dela, né? Porque não é fácil e isso não é uma coisa assim muito tranquila de se fazer e nem com certeza que se possa fazer, né? Mas a gente não tem muito o que fazer e a gente tenta ajudar da forma que pode, né? Então, eu peço para vocês assim, para quem puder dar uma forcinha para ela, para que ela possa ficar um pouquinho mais tranquila e possa produzir as fotos dela, né? E para nós aqui resta torcer para que dê certo, né? Assim, para que ela continue produzindo as obras delas, né? Porque é difícil ver assim alguém que tenha umas ideias diferentes assim na produção artística dela. E é raro de aparecer isso no mundo, né? Assim, e ela é um caso que apareceu assim de repente mesmo, né? Assim, eu sei que deve ter gente que não gosta das fotos dela, mas para quem é da arte assim, né, e que já se provou, né, que chamaram ela várias vezes, consegue notar que o que ela produz tem uma diferença muito grande e tá acima do normal, né? Tá acima da média. E pode ser que essas obras dela aqui, se ficarem bem impressas, elas acabem durando mais tempo do que ela. Normalmente a obra é assim. A obra acaba ultrapassando o tempo de vida do artista, né? A obra fica, o artista morre e essa obra acaba ficando como uma herança para nós e em alguns casos numa fundação que pode ser que ajude a família dela, ali as filhas dela no futuro, né? Mas é importante que ela continue produzindo o mais tranquilamente possível para ela, né? E que ela também tente assim se estabilizar, que é uma coisa bastante difícil, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi só para fazer um resumo aqui da vida dela e pra gente tentar apoiar de alguma forma a arte que a Tina tem feito, assim, que é uma coisa bastante bonita e que ela tem feito com bastante dificuldade mesmo, né? Assim, é só vendo de perto mesmo que a gente consegue ver essa dificuldade. Mas sei lá, eu torço para que dê certo para ela assim e que ela consiga assim vender essas obras dela assim pelo preço real delas mesmo e que isso ajude ela na terapia. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.